que é o Eduardo Bolsonaro, que decidiu ficar nos Estados Unidos, ele que é do PL de São Paulo, decidiu se licenciar do mandato parlamentar na Câmara para permanecer aqui nos Estados Unidos. Aliás, hoje um programa com 100% dos participantes morando nos Estados Unidos, mas segundo Hugo Mota não tem mais esse negócio de perseguição política, né? Exilado não tem, o Brasil não tem mais exilados, não tem nada disso. E em vídeo publicado nas redes sociais, o Eduardo Bolsonaro declarou que vai tentar libertar o Brasil das mãos de Alexandre de Moraes. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Eu aceito esse sacrifício com honra. Vou morar longe dos meus amigos, dos meus familiares, da minha pátria, mas não descansarei até que a justiça seja feita e a minha nação seja libertada. Se Alexandre de Moraes quer apreender o meu passaporte, ou mesmo me prender, para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar e trabalhar mais do que nunca. O Eduardo Bolsonaro seria indicado pelo PL para comandar a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, e aí, com a licença dele, a presidência da comissão ficou com o Felipe Barros, do Paraná. Ana, mas a gente sabe até que houve uma movimentação do STF, né, mais uma vez agindo politicamente para evitar que o Eduardo fosse indicado para a presidência, assumisse a presidência da Credem. Acho que todo mundo aqui concorda. O Constantino, eu vi as publicações nas redes sociais no mesmo dia, né? O Eduardo Bolsonaro fez o certo, né? Fez o certo, sim, Lacombe, porque agora nós que temos acesso a alguns bastidores aqui, a tentativa da oposição, e aí eu falo a oposição ao Brasil, não é a oposição ao atual desgoverno, foi um baita tiro no pé. Na quinta-feira, dia que eu estou de folga no Oeste, Sem Filtro, eu fiz algumas ligações aqui, escrevi algumas coisas, respondi algumas perguntas, contactei algumas pessoas aqui nos Estados Unidos e conversei longamente, pode colocar aí 45 minutos, pelo telefone com um dos assessores do Senado americano. Essa pessoa não é um assessor de nenhum parlamentar. É uma das minhas queridas e importantes fontes no Senado americano, é um assessor do Senado como um todo. Se eu preciso falar com algum outro parlamentar, ele tenta me colocar em contato com os assessores desse parlamentar. E ele me disse que a declaração do Eduardo de ficar aqui nos Estados Unidos foi uma bomba. Foi uma bomba porque todos já estavam cientes da ausência, da razão da ausência do presidente Bolsonaro no dia 20 de janeiro, durante a posse do Donald Trump. Ou seja, eles são tão... sei nem qual a palavra. Eles são tão desorganizados e, ao mesmo tempo, covardes, que eu acho que quando eles fizeram essa armação toda para tentar tirar o passaporte do Eduardo, eu não sei, talvez vocês tenham essa informação, mas eu não sei se eles sabiam que o Eduardo estava de férias naquela semana aqui nos Estados Unidos com a família, porque foi um baita tiro no pé. Essa movimentação do Eduardo, movimentação difícil, como ele fala no vídeo dele, vai ficar longe do pai, vai ficar longe da família, vai ficar longe de um trabalho importantíssimo no nosso Congresso. O Eduardo, ele tem influência, o que ele faz lá tem influência, o que ele falava em plenário também sempre teve muita influência, colocou tudo de lado
para abraçar essa missão, digamos assim, que eu acho que é tão importante agora quanto a missão de parlamentar. E eu falo isso, Lacombe, com muita tranquilidade, porque quando o presidente Bolsonaro estava no comando do executivo no Brasil e houve aquela especulação do Eduardo Bolsonaro se tornar embaixador em Washington, eu também fui contra. Eu falei, não, nós precisamos do Eduardo, com essa quantidade de votos que o Eduardo tem, o peso que ele tem no Congresso, nós precisamos do Eduardo no Congresso, já que precisamos renovar o Congresso, renovar os discursos ali na tribuna, porque os discursos são o tempo todo, né, infestados de naftalina, aquela coisa parada no tempo. Nós precisamos do Eduardo. E eu acho que ele ouviu, eu não diria que foram todas críticas, né? Eu acho que ele ouviu realmente, não estou falando de mim, não, mas muitas pessoas, o próprio Augusto Nunes disse também, o Silvio Navarro, poxa, o Eduardo é tão importante no Brasil, o Consta falou também, nós precisamos dele no Brasil, e ele ficou. E agora nós estamos falando, nós precisamos do Eduardo aqui fora, porque é ele que vai fazer essa costura toda de todas essas peças que estão espalhadas em cima da mesa sobre um Brasil para lá de estranho, porque eu sempre brinco aqui com vocês que quando eu traduzo as coisas para o meu marido em casa, que acompanha o Brasil desde a época da Lava Jato e hoje, e às vezes ele olha para mim e fala: Não, peraí, eu acho que você traduziu errado. Eu falo: Não, é isso mesmo. Eu agora estou escutando isso de parlamentares e assessores. Não, mas como é que é? É isso mesmo? É isso mesmo. Depois que aprenderam o passaporte do presidente Bolsonaro, eles começaram a entender que as traduções, por mais sem sentido que elas possam parecer, infelizmente, elas refletem o Brasil do regime totalitário do Alexandre de Moraes.